Buenas! Nessa sessão nós vamos começar com um pouquinho do vídeo aqui da banda Marillion, com a música Kaylee, é uma das minhas músicas favoritas e acho que de muita gente, recomendo para quem nunca ouviu. Em especial, esse vídeo é de 1997, da turnê de reencontro da banda, e o interessante é o seguinte, por que esse vídeo especial desse ano? É justamente porque esse tour de reencontro foi financiado através de crowdfunding. E, curiosamente, foi considerado uma das primeiras iniciativas de sucesso de crowdfunding que a gente tem aqui na história. Claro, outras já devem ter acontecido. Vou dar uma pausa aqui. Mas foi marcado pelo menos pela turma de Venture Capital, de startups, como uma das principais referências de sucesso crowdfunding. Crowdfunding, nada mais, nada menos, que é uma forma de financiamento coletivo, ou, em outros termos mais, vamos dizer, menos formais, uma boa e velha vaquinha. Todo mundo passa o chapéu, então, no caso, o que o pessoal da Marillion fez pegou o tecladista, no caso, mandou um e-mail para umas 1000 pessoas e passou o chapéu, pediu dinheiro para fazer a tour de reencontro e funcionou. O que eu estou mostrando para vocês, o site legal sobre startups, ele mostra também numa linha de tempo algumas das iniciativas também de sucesso. Então, em 2001 nós tivemos a plataforma de crowdfunding Artist Share. Em 2007 surgiu a Indiegogo e logo na sequência, em 2009, surgiu a Kickstarter, talvez uma das mais famosas iniciativas ou plataformas de crowdfunding que a gente conhece. Eu mesmo, pessoalmente, já participei de algumas iniciativas deles e funciona, é bem interessante. Vamos entender o seguinte, crowdfunding tem várias formas. É aquela coisa, o financiamento coletivo ou a nossa vaquinha. E alguns desses crowdfunding são na base de doação, então você simplesmente vai lá, participa, doa um dinheiro para ajudar uma entidade, uma pessoa, um artista, um profissional a se desenvolver um produto, tal, ou até uma empresa que está em necessidade. Então pode ser doação, então você dá o dinheiro e não espera nada, simplesmente que aquela pessoa se dê bem, se recupere e tal, tenha sucesso. Ou pode ser um crowdfunding na base da recompensa, então você vai lá, doa, é como assim, você dá o dinheiro, mas espera alguma coisa em troca. Então o que pode ser alguma coisa em troca? O sujeito está escrevendo um livro, você vai receber uma cópia do livro, ou ele está desenvolvendo produto, você vai receber uma primeira versão desse produto. Então, assim, o crowdfunding tem essa base. Então, pode ser doação, pode ser na base de recompensa, que você ganha alguma coisa em troca, tal. Ou pode ser, por exemplo, não na base da recompensa que você ganha alguma coisa em troca, mas pode ser o chamado equity crowdfunding, onde aí você vira um sócio ali na empresa. Então você recebe equity, você recebe ações, recebe participação naquela empresa. Ou não necessariamente ações ou cotas, se for uma empresa limitada, mas você pode receber, por exemplo, um título emitido por essa empresa. O crowdfunding, e veja que é uma coisa ainda bastante recente, em 2012 surgiu o Jobs Act, ou Jumpstart Our Business Startups, que foi uma iniciativa do governo do presidente Barack Obama, justamente para facilitar o desenvolvimento de plataformas e iniciativas para crowdfunding. O que na verdade é bastante interessante, porque facilita a captação de empresas, principalmente das startups, e populariza isso. Então torna mais fácil para pessoas físicas, mesmo empresas, mas assim, pessoas que não necessariamente sejam grandes investidores de venture capital, private equity, participar desse mercado. E isso aconteceu em 2012.
Mostrar para vocês só a carinha aqui de umas alternativas, o Kickstarter, que é a plataforma aí de crowdfunding. Então você recebe normalmente, você doa ou você recebe algum produto em troca. Você tem aqui, aí tem várias categorias. Eu posso falar pelo menos da minha experiência pessoal, as que eu participei funcionou, eu recebi depois o produto. Interessante, já teve até algumas startups que eu entrei e depois, assim, demora, assim, tem que ter paciência. Às vezes demora 1, 2 anos, mas você recebe o produto, essa startup vai se desenvolvendo e às vezes, em alguns casos, já teve até o produto que veio da China. Mas que essa startup virou uma empresa, não diria uma grande empresa multinacional, mas virou uma empresa com produtos. E aqui uma nacional, tem várias também, essa daqui é uma, o nome já diz tudo, o Vaquinha, que é o maior site de vaquinhas do Brasil aqui, que aí você pode ajudar justamente pessoas que estão precisando de apoio para educação ou para doação, por exemplo, se curar de alguma doença e assim por diante. Então é interessante pesquisar e conhecer mais isso, mas o foco aqui principalmente é voltar para empresas. E aqui a gente vai falar em especial do Equity Crowdfunding. Como eu comentei, justamente o Equity Crowdfunding é um crowdfunding, ou seja, um financiamento coletivo ou um financiamento participativo, onde você vai dar o dinheiro, em troca você vai receber participação acionária ou participação nas cotas da empresa ou títulos emitidos por essa empresa, que te permitem, por exemplo, virar sócio futuramente desse negócio, tá ok? Então é um investimento, por exemplo, de venture capital, private equity, empresas que estão começando a surgir, ideias ainda. E esse site aqui eu peguei um artigo bem escrito no escritório de advocacia falando justamente do Equity Crowdfunding e principalmente da instrução da CVM 588 de 2017. O que acontece? A Comissão de Valores Imobiliários, ela regulamentou esse mercado. Então, você pode participar dessas iniciativas de Equity Crowdfunding e ser um investidor de startups, pequenas, médias empresas estão surgindo, e isso dentro da lei, inclusive com instrumentos assim que estão regulamentados. E aí, alguns requisitos, recomendo, claro, em termos mais, vamos dizer, jurídicos e técnicos de finanças dentro da instrução, mas procurem ver a instrução 588/2017 para entender muito mais. Afinal, antes de investir, é bom entender o que você está investindo. E aí, alguns requisitos aqui que o site, uns requisitos da instrução 588 que o site está resumindo. Então, não é para qualquer empresa. Então, no caso aqui, a gente está falando de empresas com faturamento limitado a 10 milhões de reais. Outra limitação, a empresa já não pode ser emissora registrada na CVM, quer dizer, se a empresa já está registrada na CVM, já tem capacidade, ou seja, de emitir títulos, valores, como ações, por exemplo, conforme a CVM, ela não pode usar esse Equity Crowdfunding, até porque ela já tem os instrumentos para fazer uso de outros títulos. O valor-alvo que a empresa pode levantar é limitado a 5 milhões de reais. Depois ela pode ir levantando outros valores. O prazo máximo da captação é 180 dias, ou seja, no momento que a empresa, uma plataforma de Equity Crowdfunding lançou, ela tem até 180 dias para fazer a captação. Tem uma carência de 120 dias para fazer os projetos, entre uma captação e outra aqui. O valor-alvo mínimo de 2/3 do valor máximo. No crowdfunding, para ele valer, você normalmente estipula um valor máximo e um valor mínimo, tá ok? E o valor mínimo serve para quê? Olha, se aquele valor mínimo não for atingido, então se devolve o dinheiro para aquelas pessoas que doaram ou que investiram.
Então você tem que atingir aquele valor mínimo. Não pode usar isso, o dinheiro do crowdfunding, ou melhor, do equity crowdfunding, para operações especulativas. Quer dizer, você não pode usar isso para adquirir outra empresa, fazer uma fusão, ou adquirir outros títulos. Isso é para investir de outra forma, falando claramente, é para usar naquele negócio, tá ok? Não é para ter outros fins. Vou mostrar aqui, esses são os dados de uma pesquisa feita pela Faculdade de Direito da GV. E aqui onde a gente vê a evolução desse mercado. Então, só para vocês verem aqui, de 2000, ainda não tem dados de 2019, então, mas de 2016 para 2018, passou de 24 para 46 ofertas de sucesso. O valor médio captado, isso que é impressionante, passou de 350 mil aproximadamente para R$1 milhão em média. O total captado passou de 8 milhões em 2016 para 46 milhões. E isso que é legal agora, hein? A média de investidores passou de 31 para 195. E o ticket médio, ou seja, quanto em média cada investidor coloca de dinheiro, mudou de 7.500 para 5.100. Então, justamente isso que eu tinha comentado com vocês, está dando acesso a uma série de outros investidores que não conseguiam e talvez tinham interesse em participar nesse mercado de startups. Então, aquela coisa, puxa, eu achei legal aquele projeto e tal, queria ajudar, mas eu não tenho 500 mil reais, 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, eu tenho 5 mil, às vezes, R$1.000 para investir e participar. Então, os números ajudaram muito, e a instrução 588, que saiu em 2017, ajudou muito a esse crescimento do mercado. Então vejam como é bom regulamentar, deixar claro para todo mundo aonde está se investindo e o que tem de possibilidades aí. Mostrando mais aqui, você já tem uma associação brasileira de crowdfunding de investimento. Então, o Equity Crowdfunding é também conhecido, como vocês estão vendo aqui, como crowdfunding de investimento. E aí, o interessante é que no Brasil tem associação para tudo. E é legal isso para até conhecer os vários associados, as várias plataformas disponíveis aqui. Então, vocês estão vendo algumas. Depois, quem tiver curiosidade, entra e dá uma olhada alguns nomes e tal. Vou mostrar algumas dessas plataformas rapidamente. E tem algumas que são voltadas para participações em empresa, assim como tem algumas que são mais voltadas a real estate, ou seja, ao setor imobiliário propriamente dito. Então vamos ver a carinha aqui de algumas. Uma delas aqui é para equity crowdfunding, ou para você aproveitar e investir nas startups, a chamada CRIA. Então o site é cria.vc. Foi uma das primeiras. Antigamente ela tinha até nome de Broota, BROOTA, depois mudou para CRIA. Outra plataforma aqui também é Exit. Não sei se é bem assim que fala, ou Exit, gosto do freguês. Então, também essa plataforma, assim, alguns projetos que eles já investiram. Também já reconhecida, quem olhar aqui embaixo vai ver que é autorizada aqui pela CVM. Isso é sempre muito importante, pessoal. Na hora de sair investindo, veja, até para não cair em pirâmides, esquemas Ponzi, assim por diante, procurem ver assim, olha, essa empresa está autorizada, ela pode fazer esse tipo de operação, onde eu estou pondo o meu dinheiro. Então, investigue antes de sair colocando o dinheiro de qualquer forma. E aí, falar um pouquinho, quando você vai investir em alguma startup, o que acontece? Normalmente, isso vale aqui muito forte para o Brasil. Você pode abrir a empresa como se fosse uma sociedade por ações, uma SA, uma sociedade anônima, ou pode abrir uma empresa como uma limitada.
Normalmente, as empresas, startups, procuram se formar como empresa, como sociedade limitada. Por quê? Menos exigências legais, mais fácil documentação, menos regulamentação. No entanto, a gente tem alguns problemas com isso. Então, a empresa limitada, ela acaba gerando, principalmente aqui no Brasil, uma série de, vamos dizer, de responsabilização para os sócios que a gente não encontra nas empresas das sociedades por ações, nas SAs. E isso é o que vocês estão vendo aqui desse site que eu estou mostrando, é a tal da desconsideração da personalidade jurídica, em alguns casos da dívidas cíveis, tributárias, trabalhistas. Isso quer dizer o seguinte, você pode entrar como sócio numa empresa limitada, se vira cotista de uma empresa limitada, e aí um belo dia pode ter uma surpresa, que essa empresa tem, por exemplo, uma dívida trabalhista, uma dívida tributária, e aí você, como cotista, vai responder por essas dívidas também. Que em muitos casos você pode ter entrado aí no equity crowdfunding e tal, e não sabia dessas dívidas, não tinha informação e tal, e aí você está correndo risco juntamente com todo mundo. Então você de repente pode ter uma surpresa, poxa, peguei aí R$2.000, investi tal, nessa empresa, recebi cotas dela, então virei cotista dessa startup limitada aí, e o que acontece? De repente você descobre, olha, tem uma dívida trabalhista enorme, e eu sou responsável, aparece aí um oficial de justiça batendo a minha porta, pedindo dinheiro, tal, ou me cobrando isso, ou até arrestando minha geladeira. Imagina aí, ó. Eu não viveria sem minha geladeira. Então, isso torna uma dificuldade para as startups aqui no Brasil. Então, as empresas startups que estão se formando como startup, elas não gostam de nascer como sociedade por ações, por causa de toda a regulamentação, complicação e tal. Já não basta elas terem que investir na ideia, desenvolver essa ideia, tal, todas as dificuldades, ainda tem que ficar esquentando a cabeça com toda essa parte aí de societária. Então elas vão para o lado da limitada, mas o problema de ser empresa limitada é que você, assim, pode cometer erros e tal, pode ter dificuldades, e aí isso acaba, cria dívidas que acabam afastando, por exemplo, investidores. O que as plataformas de investimento fizeram para tentar minimizar este problema é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, isso está até no próprio blog da Exceed. Uma alternativa que boa parte das plataformas tem usado usar títulos de dívida conversíveis em ações. Então, a startup nasce como uma empresa limitada, que é o mais fácil, beleza, estamos junto. Só que ao invés de captar o dinheiro na hora assim, de fazer o equity crowdfunding, dando em troca cotas da limitada, o que ela dá em troca? Ela dá notas conversíveis. Então, eu invisto, por exemplo, numa startup, em vez dela me dar cotas dizendo que eu sou sócio ali, eu recebo uma nota, um título de dívida conversível em ações preferenciais. Ações preferenciais quer dizer que não dão direito a voto. Qual que é a vantagem disso? Que aí a gente vai comentar, e aí vem a estrutura do investimento. A vantagem disso é que eu serei um investidor credor, ou seja, se a empresa limitada aprontar alguma coisa, eu sou credor dela, então eu tenho direito, eu entro na fila para cobrar, junto com outros credores que ela tem também. Agora, se ela der certo, dentro das condições que estão estipuladas, e ela virar uma sociedade por ações, uma SA, aí eu virarei investidor, eu vou converter essa dívida em ações preferenciais. Então eu viro acionista, mas um acionista preferencial, não tenho direito a voto, que é de primazia aí dos fundadores da startup, mas eu viro acionista,
o que pode ser interessante justamente na hora que ela vai fazer um IPO, abrir o seu capital e assim por diante. Então, vou mostrar para vocês, essa foi uma estratégia, assim, talvez não seja a melhor do mundo, mas bastante interessante para quem quer participar e viabilizar o Equity Crowdfunding. Mostrar para vocês alguns casos disso. Então, por exemplo, a CRIA, que antigamente era Brota, ela se capitalizou justamente fazendo isso. Então, ampliar aqui a tela para vocês verem. Vejam aqui a descrição do título de dívida, falando justamente essa oferta, a ofertante é a Brota, ela está entregando títulos de dívida, então eu coloco meu dinheiro lá do Equity Crowdfunding, vou receber em troca o título de dívida, em séries, então isso quer dizer que ela vai fazer várias emissões aqui, primeiro de 5 mil, depois de 10, depois de 25 mil, aqui a quantidade que ela vai oferecer para levantar dinheiro, o prazo dura 4 anos e meio, e tem uma remuneração de 3% aos juros, ao ano, base 252 dias úteis. Assim, dessa forma, esse não é o único exemplo desse, então vou mostrar mais um aqui. Tem vários desses daqui que ela tem para captar. Aqui da CRIA, eles estão fazendo isso na época aqui que a gente está gravando o vídeo. Vocês estão vendo aqui a Razor. A Razor é uma startup de computadores, só que é uma startup que já é uma empresa que já existe, já está mais estruturada. Então, aqui o quanto ela já captou, 1.847.000, já atingiu de longe a meta mínima, com 154 investidores, e eles fazem workstations aí de computador, assim, sofisticadas, de alto desempenho. Então, os detalhes aqui, ó, o investimento mínimo é 5 mil, está aqui o fundador, aqui, os sócios aí, o André Luiz, investimento mínimo de 5 mil, captando 1.500.000, já passaram disso. Que instrumento está usando aqui? Também a dívida conversível, porque justamente por causa dessas dificuldades de usar as cotas em empresas limitadas, está avaliada aqui em mercado em 18 milhões em participação isso, o que representa essa captação, uma participação de 7,69%, e aqui é interessante, ó, e importante a gente ter em mente, desde que não houvesse outras rodadas de captação ou distribuição. Então, isso quer dizer o seguinte, hoje a captação representa 7,69% de participação no negócio. Só que se eles captarem mais dinheiro, trouxerem novos sócios, o que vai acontecer? Essa participação vai diminuir. Então você vai ser diluído, o que é muito comum. Então empresas como essa costumam fazer várias rodadas de captação, e isso pode acontecer várias vezes até chegar ao IPO, abrir o seu capital, tal, e aí você vai sendo diluído no meio do caminho. Recomendo até que vocês vejam o filme A Rede Social, conta a história lá do Facebook, que o próprio Mark Zuckerberg em determinado momento já está cansado de ser diluído, e aí ele resolve diluir sem autorização, pelo menos é o que dizem ali no filme, do sócio do Saverin. Mas esse problema da diluição acontece. Então quer dizer que hoje, se você entrar nessa captação do Equity Crowdfunding da Razor, e nada mais mudar, você vai ter 7,69% da empresa entrando, isso que representa toda a captação. Agora, se eles captarem mais e você não participar, você vai ser diluído. E a data de vencimento da operação aqui é 2025, tá ok? Quando vai acontecer ou o pagamento desse título, dessa captação, ou eles convertem em ações. Muito bom. Vou mostrar aqui só algumas características dessa captação, só para vocês verem. Eu vou mostrar o que está acontecendo em algum dos documentos. E também mostrar o seguinte, para quem tem interesse, esse é o caderno de crowdfunding de investimento, ou equity crowdfunding da CVM.
Então, quem quiser conhecer mais, dá uma olhadinha, é um caderno bem escrito e dá numa linguagem boa. E, por exemplo, a CRIA, quando auxiliou a Razor, ela pede uma série de informações justamente para o investidor analisar a empresa. Então, você como investidor aqui deve olhar toda a documentação. Então, por exemplo, aqui, olha, participação societária aqui dos principais sócios aqui da Razor, a demonstração de resultados. Então, aqui tem 2019 e 2018, então a receita deles, os custos. Então, é de responsabilidade do investidor olhar tudo isso, olhar DRE, olhar aqui, ó, por exemplo, o balanço patrimonial, quanto tem de ativos, como está distribuído. Coisas importantes, olhar assim, as dívidas da empresa, então como estão as obrigações tributárias, quem são os seus fornecedores. O contador aqui, ele escreveu errado, ao invés de empréstimos, aqui está escrito empréstimos. Então, olhe atenção a isso, é bom recomendar para eles corrigirem isso daí. Aqui, a ata dos sócios autorizando essa captação. Então, aqui está falando, olha, os sócios que são esses dois que estão aqui na tabelinha, eles se reuniram e autorizaram aqui, ó, a captação de 1,5 milhão através da CRIA, da seguinte forma. Então, tem que ver se isso daí está autorizado. Isso é muito importante, pessoal, senão você pode acabar levando um golpe nisso daí. Então tem que ver todos esses detalhes antes de entrar. O contrato de investimento, então tá aqui, ó, o contrato de investimento que foi firmado, realizado entre a CRIA e a Razor. Então aqui todos os detalhes, como que levanta o dinheiro, de que forma, usando a instrução 588 que vocês estão vendo aí na tela. E aí, assim, tem que entender isso. Quem vai participar de um equity crowdfunding ou de investimento como um todo, tem que entender os detalhes. Você vai participar, você vai ter, assim, mesmo que você não seja sócio, mas seja credor dessa maneira, você tem que entender dos riscos que você está correndo e como que foi estruturado e se foi tudo feito, bem documentado. Então aqui, por exemplo, tem até o contrato social da empresa, que é importante a gente conhecer e ler, justamente como que foi, ó, a gente via aqui, ó, que tinha assim, um sócio, 2 sócios, 3, 4 sócios, inicialmente, depois mudou, 2 sócios saíram, ver se aquele sócio é sócio mesmo. Então, todos esses detalhes, ver qual que é olha aqui, o objeto social dessa empresa. Então, o que a Razor, por exemplo, pode fazer? Então, tudo isso está descrito no contrato social. Ela pode fabricar equipamentos, reparar, vendê-los. Então, tem que entender esse negócio e fazer toda essa análise antes de sair investindo. Ir no site, ir na plataforma, ir lá, clicar e passar o cartão de crédito, isso é fácil. Agora, entender onde você está investindo para ver se essa empresa tem sucesso, qual que é o plano dela de negócios, o que ela vai fazer com esse dinheiro, em quanto tempo. Isso é essencial, esse é o papel do investidor. Senão você vai joga fora de qualquer maneira, procura um cassino e um desses sites de aposta, e é melhor do que... Aí você não é investidor, se você não fizer toda essa análise criteriosa. Muito bom. Pessoal, espero que tenha entendido o que é um equity crowdfunding, algumas coisas que a gente tem que olhar, ou o que é um crowdfunding de investimento. Entender tudo isso é bastante interessante, é uma forma legal para você apoiar empresas e iniciativas, ou se você está pensando em montar sua própria empresa, sua startup, é um jeito de você captar dinheiro de uma maneira bem diversificada. E já tem uma regulamentação da CVM, estratégias para você fazer isso de uma maneira bem segura, tanto do lado da empresa que vai captar, como de você, investidor, que quer aplicar seus recursos. Tá bom? Até mais!